Olá, pessoal. Bem, é, hoje a gente vai falar sobre escrita, continuar falando sobre escrita científica e falar sobre revisão bibliográfica, ok? Gente, vamos começar falando. Só um momentinho. Vamos começar falando aqui sobre, na verdade, dentro de revisão bibliográfica, eu esqueci de trocar aqui, desculpa, mas dentro de revisão bibliográfica, toda revisão bibliográfica, dentro do texto científico, do texto na escrita científica, ela deve ser referenciada. Então, nessa aula, a gente vai tratar sobre as referências e sobre as citações. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um primeiro exemplo para tentar explicar para vocês. Eu vou dar um exemplo que realmente eu estou utilizando, certo? Então, eu estou escrevendo um artigo e eu vou falar um pouco sobre educação durante esse tempo de pandemia. Então, eu pesquisei aqui um artigo que é esse, Impact of the 2019, eu deveria ler em inglês, mas é melhor eu me privar desse mico. Então, ó, o impacto da pandemia do coronavírus nos anos de 2019 e 2020 sobre a educação. Esse é um artigo da internacional, do Jornal Internacional da Revista, né? De preferências e pesquisas sobre saúde, tá certo? Então, vamos lá. Esse artigo é de Nassir Mustafa. Então, ó, o artigo vem falando sobre... Desculpa aqui, gente, deixa eu voltar. Esse artigo vem falando sobre esse impacto do coronavírus na educação. E aí, como é que a gente faz esse fichamento? Então, eu coloquei aqui um exemplo, exatamente como na última aula eu expliquei para vocês fazerem e pedi para vocês fazerem isso. Então, quem não fez, aproveita que eu estou dando um exemplo aqui e façam. Claro que eu estou dando um exemplo, eu pesquisei, né? Não que seja sempre assim, mas nesse caso eu pesquisei um artigo em inglês. Mas, né, vocês, no caso, não tem que fazer isso. Qualquer artigo. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma pasta e nessa pasta vocês vão colocar um arquivo em Word. No caso, eu coloquei com o nome Mustafa 2020, certo? Que foi o ano de publicação do artigo. E nessa pasta a gente também deve colocar, é recomendado, colocar o artigo, certo? O arquivo com o original, né, do artigo. É bom. No caso do artigo, se for fazer um fichamento de um capítulo de livro, que você tem um livro físico, então não é necessário, né, fazer isto. Só seria necessário o Word, por exemplo. Mas vamos lá. Exemplo de fichamento. Eu repeti isso aqui. Mas vamos lá. Como eu fiz esse fichamento? Então, ó, como estava explicando lá, as primeiras informações. Isso aqui é um documento do Word, tá? Que eu colei aqui. Não a parte das palavras grandes, mas essa parte pequenininha aqui é uma página de Word colada aqui. Então, o documento começou com as informações principais, que é o nome do autor, começando pelo sobrenome, né, Mustafa Nassir, o título do artigo, tá certo? Depois vem a revista que ele foi publicado, o ano, certo? Na verdade, aqui já vem o ano e a data, e eu coloquei aqui, ó, disponível em, porque eu peguei na internet,
E quando a gente coloca aqui o site onde a gente obteve, ou onde a gente baixou o artigo, a gente sempre coloca data de acesso, aqui, 14 de julho de 2020. Então, vê só. Aqui, gente, eu coloquei as informações, certo? Acerca do artigo que eu li, certo? Mas elas interpretadas, elas com as minhas palavras, certo? Então, fica lá no fichamento. Então, quando eu for escrever um artigo, eu já vou ter esse fichamento falando sobre esses temas que eu li no artigo, mas já vai estar com as minhas palavras. Então, vai ficar mais fácil eu apenas juntar, né? E dar, claro, coerência e coesão, né? As partes que eu vou misturar, juntar para formar o texto completo. Então, fica mais fácil, certo? De dar coerência e utilizar isso na escrita. Por isso que eu passei para vocês fazerem isso, tá certo? Então, vou ler só esse primeiro parágrafo, só para vocês verem, por exemplo, um estilo não, para não ficar enfadonha a aula e muito longa, aqui está um exemplo, tá, gente? E aqui também tem exemplos de como fazer citação. Aqui está citação indireta, eu já vou explicar o que é uma citação indireta. E aqui eu estou citando Barrett, Apud Mustafa. O que quer dizer isso? Barrett, Apud Mustafa quer dizer que eu falei aqui, essas ferramentas podem atenuar os efeitos negativos da paralisação das aulas presenciais. Quem falou sobre isso foi Barrett, mas eu não tive acesso, eu não procurei o artigo de Barrett. Eu li isso em Mustafa, certo? Então, por isso que é Barrett, Apud Mustafa, 2020. Se eu tivesse pesquisado e lido o artigo de Barrett, então eu poderia citar já Barrett. Barrett, sei lá, se eu não me engano, esse artigo é de 2019, então seria Barrett 2019. Mas como eu não tive acesso ao artigo de Barrett, então eu faço Barrett, Apud, Mustafa, que quer dizer que eu li essa informação de Barrett, mas no artigo de Mustafa, certo? Bem, um outro jeito da gente também utilizar e deixar fluido o texto é o seguinte, veja só, eu já tinha citado Mustafa em cima, Mustafa 2020, e aqui embaixo, né, Barrett, Apud, Mustafa 2020. Então, para não citar de novo no início do outro parágrafo Mustafa, então eu posso, se eu estou falando do mesmo autor, posso simplesmente falar o autor aponta, entre outros fatores, e dar seguimento. Eu estou citando o mesmo autor, tá certo? Então, vamos lá. Agora, mais especificamente, vamos falar das citações e das referências. Citação, ela vem no texto e pode ser direta ou indireta. Já as referências, ela vem no final. São informações sobre a obra, que pode ser livro, artigos, página da web. Então, vamos lá. Todo texto científico ele é baseado em conhecimentos prévios, tá certo? Todo parágrafo, então, ele deve trazer pelo menos uma ou duas referências. Porque todo texto científico ele se baseia em conhecimentos prévios. Então, se você está se baseando em conhecimentos prévios, então é importante que você cite, certo? Autores que corroboram as suas afirmações, ou seja, que confirmam suas afirmações. Então, vamos falar das citações. As citações, elas podem ser diretas. O que quer dizer citação direta? Ipsiliteris. O que quer dizer ipsiliteris? É exatamente como está escrito. Escrever exatamente o que leu. Neste caso, o texto vem entre aspas. Se for
até... Prestem atenção que isso aqui às vezes confunde as pessoas. Se for até 3 linhas, pode estar acompanhado com o texto, completando. Então, eu trouxe um exemplo. Eu pesquisei aqui um artigo que falava sobre educação ambiental e qualidade de vida e sustentabilidade. Esse artigo é de Maria Cecília Fossesi Pelicione. Então, ó, citação até 3 linhas. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa citação, como está dizendo aqui, gente, se for até 3 linhas, pode vir complementando o texto. Vamos ler aqui o exemplo. Neste sentido, tudo o que se falou corrobora com conhecimentos já postos como válidos. Pois, aí entra a citação, abre aspas, revalorização da vida permitirá um aumento da capacidade da escolha e a busca, objetivando a autorrealização. Só então se conseguirá viver a vida com qualidade. Como é que traz a citação a referência, né? Dessa citação direta aqui dentro do texto. Ela vem completando, certo? O texto. E aí a gente coloca o autor, Pelicione, vírgula, o ano e a página em que a gente teve essa informação. Então, nesse artigo aqui, que eu coloquei aqui o título, na página 25, na página 25, Pelicione falou exatamente isso aqui que está entre aspas. Vamos ao outro exemplo, que é a citação direta com mais de 3 linhas, tá certo? Com mais de 3 linhas. Então, vamos ler aqui também essa, tá? Nesse sentido, tudo que se falou corrobora com conhecimentos já postos como válidos, pois a revalorização da vida permitirá um aumento da capacidade da escolha e a busca da satisfação dos sonhos e desejos na arte e na filosofia, na religião e na ciência. Aí, bem, isso aqui, essa aspas que eu abri aqui foi um erro, tá? Isso aqui é só exemplificando um texto do artigo. E aí vem uma citação indireta. Só que é uma citação indireta que tem mais de 3 linhas. Então, quando tem mais de 3 linhas, se faz o recuo de 4 centímetros. Normalmente se faz 4 centímetros. Se põe entre aspas, se coloca o texto exatamente como se leu. E aí vem do mesmo jeito, ó. Pelicione, 1998, página 25, tá certo? Aqui no exemplo. Então, todo o texto que foi copiado. Então, é dessa forma que se faz, tá certo? A citação indireta, gente, eu vou voltar, coloquei aqui citação indireta, mas eu esqueci de colar aqui novamente. Só que naquele primeiro slide tem uma citação indireta. Gente, a citação indireta é como eu citei aqui Mustafa. Ó, a citação indireta vem de 2 formas. Aqui tem 2 exemplos de citação indireta, tá certo? O primeiro exemplo é quando você inicia já dizendo o autor, tá? Segundo Mustafa, e aí a gente coloca entre parênteses o ano, certo? Então, segundo ele, em meados de abril de 2020, no mundo inteiro, estudantes, e aí por aí vai. Vamos seguir aqui a leitura, né? Mas isso aqui é um tipo de citação indireta, desculpa. Você vem citando o nome do autor no texto. E aí coloca entre parênteses o ano, tá certo? Bem, um outro jeito de fazer a citação indireta é escrever, certo? Com as suas palavras,
com as suas palavras sobre o assunto e no final do parágrafo vem, Mustafa 2020, ok? Então, nesse primeiro parágrafo aqui, eu comecei colocando o autor e entre parênteses o ano. Neste segundo parágrafo que começa neste cenário, eu escrevi sobre, e aí, como eu não falei no início quem era o autor, no final, entre parênteses, eu coloquei. No caso, que foi uma citação de citação, então eu coloquei Barrett, Apud, Mustafa. Lembrando que aqui, esse nome Mustafa deveria ter vindo como nome Barrett, todas as letras maiúsculas. Por quê? Quando o nome está fora do parêntese, se escreve só a primeira letra em maiúsculo. Mas quando os nomes estão entre parênteses, coloco todas as letras da palavra do nome em maiúsculo, como está escrito Barrett, tá certo? Beleza. Esse exemplo que eu acabei de explicar, que está lá no primeiro no primeiro slide, é um exemplo, são dois exemplos, na verdade, de citação indireta, de se fazer uma citação indireta. Então, vamos aqui falar de observações, tá? O ideal é que todo parágrafo venha referenciado. Esse é o ideal. É ideal também, gente, que no texto da gente, no texto científico, venha uma compilação de autores, que você cite vários autores, pelo menos 2 autores em uma lauda, em uma página. Pelo menos 2, pode ser mais. É bom que seja mais, mas pelo menos 2. Porque o que se quer é uma compilação de autores, senão acabamos incorrendo em plágio, pois seria apenas reescrever a ideia de um único autor. Se for para colocar a ideia desse único autor, então, mesmo citando ele, se for só para ter a ideia de um autor, a gente está plagiando ele, né? Porque a gente está reescrevendo a ideia dele. Seria uma forma de plágio. Então, não esqueçam disso. O ideal é que todo parágrafo seja referenciado e que exista uma compilação de diferentes autores, tá certo? Bem, referências. As referências, existem várias formas de referências. Exemplo, existem as normas da ABNT, existem normas de instituições como USP, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de Pernambuco e por aí vai. Existem várias instituições, cada uma pode seguir uma norma. Ou podem anotar as normas brasileiras, as normas da ABNT. Mas qualquer que seja, melhor falando, a norma, constarão as informações principais, que são sobrenome, nome, título da obra, local, edição, se for o caso, e ano, tá certo? Essas são as informações principais, tá certo? Então, aqui eu tenho 2 exemplos daqueles 2 artigos que eu citei aqui na aula, tem 2 referências, tá certo? Aqui está a referência de Mustafa, ok? Tem toda a referência dele aqui, do artigo, inclusive o site, que é o ResearchGate, que foi onde eu baixei a publicação, e aí quando a gente coloca referência de site, a gente coloca a data de acesso, tá certo? No exemplo 2, que é aquele artigo de Pelicione, então a gente começa, com essas informações aqui, lembra? Autor, Pelicione, vírgula, que é o sobrenome dela, e as iniciais. É muito utilizado, a BNT usa assim, não se coloca o nome todo, como eu coloquei aqui, Mustafa Nassir. Aqui eu coloquei só as iniciais. Então, Pelicione, vírgula, M, ponto, F, ponto, só as iniciais dos nomes. O título, Educação, Qualidade de Vida e Sustentabilidade. A revista em que for publicado, Saúde e Sociedade, a cidade da publicação e o ano. E aqui também tem a página, né? Isso vai depender de norma, ok? Beleza.
Então, aqui tá os 2 exemplos de referências, tá bom? E essa aqui é a referência que foi utilizada para essa aula, né? Essa referência do YouTube, que é uma aula de uma professora, esqueci o nome da universidade, mas que está aqui nesse endereço, nesse link, ok? Gente, obrigada. Eu espero que essa aula sirva para vocês fazerem suas citações e organizarem sua referência, sua revisão bibliográfica e ajude na escrita científica, tá certo? Tenham um bom final de semana e fiquem com Deus.